Você já entrou numa festa, num jantar, numa reunião cheia de gente que te conhece, e ainda assim, sentiu que não estava lá de verdade. Não fisicamente. Você estava. Seu corpo estava ocupando o espaço certo. Você respondia quando te chamavam. Você sorria na hora certa. Mas uma parte de você estava atrás de um vidro, vendo tudo, participando de nada. E o pior, você não sabia explicar isso para ninguém. Porque como você explica que se sente sozinho no meio de pessoas que gostam de você? Eles iriam entender? Eles iriam achar que você é ingrato? Que você é dramático? Então você continuou sorrindo, continuou respondendo, e foi para casa mais sozinho do que chegou. Esse vídeo não vai te dar uma técnica para se sentir menos sozinho. Vai te mostrar por que esse vidro existe e por que você mesmo ajudou a construí-lo. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e se sentir sozinho. Estar sozinho é uma circunstância. Você pode estar fisicamente isolado, sem ninguém ao redor, e se sentir inteiro, presente, em paz. Muita gente busca isso ativamente. O silêncio, a ausência de ruído social, o espaço para ser você mesmo. Mas se sentir sozinho é outra coisa. É uma experiência interna. Você pode estar rodeado de 100 pessoas que te conhecem pelo nome, que se importam com você, que ficariam preocupadas se você sumisse, e ainda assim sentir que ninguém está de fato vendo quem você é. Essa distinção importa porque ela aponta para onde o problema realmente está, não nas pessoas ao redor, em você, não como crítica, como diagnóstico. A solidão que não depende da ausência de pessoas quase sempre tem uma origem. Você aprendeu em algum momento que ser você mesmo não era seguro. Que mostrar o que você realmente pensa, sente ou quer gerava consequências que você não queria pagar. Rejeição, julgamento, conflito, decepção alheia. E então você criou um personagem. Não conscientemente, não de uma vez. Foi acontecendo aos poucos. Você foi ajustando. Suavizando os cantos que as pessoas não recebiam bem. Guardando as opiniões que geravam atrito, performando o humor que esperavam de você, mesmo quando por dentro você estava vazio. E funcionou. As pessoas gostaram do personagem. Riram das piadas certas, aprovaram, convidaram de volta, te incluíram. Mas aqui está o problema que ninguém conta. Quando você esconde quem é para ser aceito, a aceitação que recebe não é sua, é do personagem. E você, lá atrás do vidro, sabe disso. Você sabe que se eles soubessem de verdade do que você pensa às 3 da manhã, do que você sente mas nunca fala, de quanto você duvida de si mesmo, de quanto você está cansado, talvez a reação fosse diferente. Talvez eles fossem embora. Talvez parassem de convidar. Talvez olhassem diferente. Então o vidro fica, e a solidão fica junto com ele. Agora preciso te dizer uma coisa que pode parecer contraditória. Essa solidão que você sente no meio da multidão não é um defeito, é uma informação. O que ela está te dizendo é que há uma distância entre quem você está mostrando e quem você realmente é. Quanto maior essa distância, maior a solidão. Não importa quantas pessoas estejam ao redor. Pensa assim, imagina que você está usando uma máscara muito bem feita, que sorri quando precisa, que faz as expressões certas, que agrada quem está na frente. As pessoas ao redor interagem com a máscara, ficam felizes com a máscara, se conectam com a máscara. Mas você, dentro dela, não está sendo tocado por nada disso. Porque não é você que está sendo visto, é a máscara. A conexão humana verdadeira, o tipo que faz a solidão ir embora de verdade, só acontece quando o que você mostra tem alguma correspondência com o que você é. Não perfeita, não completa, mas real o suficiente para que quando alguém te olhe, você sinta que é de você que estão falando. Isso exige exposição. Exige que você mostre algo que não foi previamente aprovado, algo que pode não agradar, algo que é genuinamente seu. A maioria das pessoas nunca chega aí, não porque são covardes, mas porque aprenderam cedo demais que existir com plenitude era perigoso. Tem um padrão que aparece de forma consistente
em quem carrega essa solidão específica. A pessoa é relativamente fácil de conviver. Adapta bem, raramente gera conflito. Costuma ouvir mais do que fala. Se vira bem socialmente, entra em grupos novos, é simpática, faz as pessoas se sentirem à vontade. Mas quando chega em casa, fecha a porta e sente um esvaziamento, como se o dia todo tivesse sido uma apresentação. E ela nem ao menos a protagonizava de verdade. Esse padrão tem um nome técnico: hipervigilância social. É um estado em que você está constantemente monitorando o ambiente ao redor para calibrar como deve se comportar. Você lê os humores das outras pessoas, ajusta sua postura, mede o que vai dizer antes de dizer, antecipa como vai ser recebido. É um modo de sobrevivência que faz sentido em contextos onde você foi punido por ser você mesmo, onde a espontaneidade tinha custo, onde o julgamento era rápido e severo. O problema é que esse modo consome uma quantidade enorme de energia e ele não desliga automaticamente quando o ambiente é seguro. Porque como você sabe se o ambiente é seguro? Você nunca testou de verdade. Nunca mostrou quem é de verdade para descobrir o que acontece. Então o monitoramento continua. A máscara continua. A solidão continua. Aqui vai uma pergunta que eu quero que você carregue. Com quantas pessoas na sua vida você pode ser completamente honesto sobre o que está sentindo agora? Não o que você deveria sentir. Não o que faz sentido sentir. O que você está sentindo de verdade hoje, agora, com todas as contradições, as inseguranças, as coisas que não têm resolução ainda. Se você pensou em um nome, você tem algo raro. Se você não pensou em nenhum, isso explica bastante sobre o vidro. E se você pensou em vários nomes, mas sabe que mesmo com eles, você não mostra tudo, então você sabe onde está o trabalho, porque conexão de verdade não é presença física, não é frequência de contato, não é quantidade de anos que você conhece alguém, é o quanto do que você realmente é pode existir na presença daquele alguém sem ser minimizado, corrigido ou ignorado. Existe uma ilusão muito comum que vale nomear aqui. Muita gente acredita que a solução para a solidão é mais gente, mais programas, mais encontros, mais pessoas na vida. Mas se o problema não é a quantidade de pessoas, se o problema é o vidro, então mais gente só aumenta a distância. Porque agora você tem mais audiência para performar, mais pessoas para não decepcionar, mais lugares onde a máscara precisa funcionar. A solidão não diminui com acúmulo de presença, diminui com aumento de autenticidade, e autenticidade é uma habilidade que se constrói. Não significa largar tudo e contar para todo mundo o que você sente em qualquer momento. Não é isso. É aprender gradualmente a mostrar mais do que você é em contextos que mereçam isso. Começando pequeno. Começando com quem tem um histórico de segurar o que você traz. Uma frase honesta num dia. Uma opinião real numa conversa. Uma vulnerabilidade pequena com alguém de confiança. Não para impressionar. Não para ser profundo, mas para testar. Para verificar se o mundo acaba quando você existe de verdade. Spoiler, na maior parte das vezes, ele não acaba. E o vidro afina um pouco. Antes de terminar, preciso dizer uma coisa sobre os que ficam. Quando você começa a ser mais real, e isso vale como aviso, algumas pessoas vão se afastar. Não todas, mas algumas. Porque o personagem que você construiu servia a elas também. Era conveniente, era previsível, era confortável. E quando você começa a ser menos isso, pode incomodar. Mas as pessoas que ficam quando você é mais você, essas são as que resolvem a solidão. Não porque são perfeitas, não porque te entendem em tudo, mas porque a conexão com elas não depende de você fingir que é diferente do que é. Essas conexões são poucas, quase sempre menos do que você imagina que precisa, mas elas pesam de uma forma completamente diferente. Uma conexão real vale mais do que 100 presenças vazias. Agora uma pergunta. A solidão que você sente no meio das pessoas, você já parou para pensar que talvez ela não seja um problema com as pessoas, mas um sinal de quanto de você ainda está esperando para ser visto?
Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Esses vídeos continuam, e os próximos vão mais fundo ainda. Não vim te motivar, vim te mostrar o que você ainda não quis ver.